Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 2 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o advogado, ex-deputado federal Gastone Higgen e o colega jornalista e também advogado Heraldo José dos Santos. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na capa: Central de Vagas, volta indefinida. Na Folha de São Paulo, caminhoneiros travam rodovias em 9 estados. No Estadão, não farei demagogia no corte de gastos, diz Dilma. No Santa Portal, por causa da chuva, a Defesa Civil decreta estado de atenção em Santos. No site Boc News, caminhoneiros fecham acesso ao Porto de Santos. No G1 Santos e Região, caminhoneiros ateiam fogo em pneus em Santos. No portal da UOL, Senado deve votar hoje projeto de lei que destina 75% dos royalties para a educação. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar de reforma política mediante plebiscito, já que a proposta anterior da presidente Dilma Rousseff, de uma constituinte exclusiva para a reforma política, foi rechaçada por diversas lideranças que teceram duras críticas a essa iniciativa. Inclusive, a proposta foi criticada por ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-ministros, professores de direito constitucional, sob o argumento da inconstitucionalidade e, mais ainda, de que se tratava de um golpe contra a Carta Magna. Já com relação à proposta mediante plebiscito, há muitas dúvidas das lideranças políticas em respeito à execuibilidade dessa proposta mediante plebiscito. Nesta edição, nós vamos tratar também de sucessão presidencial, sucessão estadual, das eleições gerais do ano que vem e dessa onda de manifestações de protesto que se espalha pelo país, como vimos ontem em Santos, aqui com o Porto de Santos e por todas as rodovias do país. Mas em torno de tudo isso, entre outros temas, nós vamos conversar daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli nos trouxer as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a chuva continua durante todo o dia. A previsão de melhora mesmo só na quarta-feira. A temperatura varia entre 16 e 19 graus em Guarujá e a Tábua das Marés. Hoje, as ondas não passam de meio metro. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito congestionado na chegada a Santos, reflexo da paralisação dos caminhoneiros que começou ontem e continua no dia de hoje. Trânsito completamente parado também na rodovia Cônego Domênico Rangoni, nos dois sentidos, tanto como quem chega à cidade como quem vai a São Paulo, na altura ali do quilômetro 250, no pedágio. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem segue sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes para quem vem sentido litoral. Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresenta trânsito normal até o momento. E as balsas. Travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook ou Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda através do e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe do nosso programa questionando os nossos convidados. São 8 horas e 9 minutos e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrados. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília. Há 50 anos, orgulho de gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 2 de julho, são 8 horas e 12 minutos e nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o advogado e ex-deputado federal Gastone Rigg e o colega jornalista e também advogado Heraldo José dos Santos. Deputado, o tema inicial é reforma política. O senhor foi deputado constituinte, o senhor escreveu a Constituição que está em vigor. Enfim, como é que o senhor está acompanhando toda essa discussão em torno da reforma política? Constituinte exclusiva ou plebiscito, deputado? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço e deixo liminarmente apenas cumprimentá-lo, você, ao Marcelo Teixeira, pela iniciativa de termos um programa de análise política. Obrigado. Porque você que presidiu, foi o mediador e apresentador, eu acho que do programa mais importante que Santos já conheceu, sem dúvida, que era Opinião. É verdade. E isso não só o consagrou, mas deixou durante 12 anos que a cidade de Santos debatesse problemas políticos, como, por exemplo, ser um centro técnico, universitário, de pesquisas, a regionalização do porto, ampliação. Muito enfim, do que se tem hoje foi conseguido naquela época. Ou pelo menos debatido e amadurecido. Mas parabéns, muito obrigado. Chico. Muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa, está havendo uma confusão. O governo não entendeu bem. Como diziam os gregos, se tomou uma nuvem por Juno. Na realidade, o que está havendo é uma grande revolta, não pelo aumento da passagem. Esse foi a última palha que quebra o dorso do elefante. É a gota que provoca o desandar da água no copo. Esse foi uma coisa material e objetiva que serviu para desaguadouro da insatisfação popular. O que está havendo, na verdade, é a tomada de consciência de toda a população dos males que vem sofrendo. Fundamentalmente a insegurança de todos. Insegurança por causa da criminalidade, de ser assaltado, a insegurança diante da corrupção que avassala o país e que impede que ele evolua. Insegurança diante da impotência do judiciário, ou pelo menos dessa estagnação
do judiciário, enfim, isso tudo cumulado com uma assistência médica hospitalar nula, com uma educação de 5ª categoria e caríssima. Isso tudo está pesando em todos nós. E daí qualquer ponta, e chega ainda ao máximo. E é verdade que eles misturam panem et circenses. Esse governo toma uma medida de caminhar 30 bilhões para estádios e investimentos esportivos que ficarão depois aí às moscas, que nós teremos que pagar isso tudo que podia estar sendo investido em estrutura. Enquanto isso, os caminhões lotam as estradas, perdemos dinheiro de frete e vai por aí afora. E o governo está equivocado, então. Ele está querendo continuar essa enrolação. Então veio o governo, e o pior, a oposição segue e da forma piorada, porque o governo propõe, vamos fazer um plebiscito, nem se sabe para que o plebiscito. Plebiscito para quê? Para saber que o povo está descontente, que ele quer um novo pacto social, ele quer que modifique toda essa estrutura, esse mecanismo que não está atendendo, mas os reclamos populares, mas plebiscito para isso não precisa. Todos nós estamos insatisfeitos. E a oposição vai dizer, não, plebiscito não. Fazer referendo, pior ainda. É uma coisa incrível. Ou seja, ninguém sabe o que fazer, né? Ninguém sabe. Plebiscito é o seguinte, é perguntar diretamente ao povo sobre algum assunto, vai ter que ser um assunto muito determinado, porque senão o assunto cabe milhares de interpretações e não se chega a conclusão nenhuma. Você pode fazer um plebiscito para perguntar se aceitamos ou não a pena de morte no país. Claro. É um negócio direto e objetivo. Sim ou não? Mas diante dessa necessidade estrutural de modificações... Como vai perguntar voto distrital, deputado? Não, imagine, é sistema misto alemão, misto, ou lista de partido, lista feita por partido. E pior ainda, vem a oposição e fala, vou fazer referendo. Referendo é isso piorado, ou seja, é primeiro o Congresso fazer um monte de besteira, de enrolação, portanto, que não acaba até as próximas eleições, e depois disso, pegar esse monte de besteira e consultar o povo, vocês estão de acordo com isso ou não? Quem tiver contra alguma dessas besteirinhas tem que votar não, ou seja, todo mundo votaria não, se atendesse o apelo. Claro, claro. Mas eu acho que... Então a Constituinte exclusiva teria sido melhor. Teria que ser. Eu sou, olha, você me dá a oportunidade de dizer o seguinte, eu carrego uma mágoa comigo mesmo, um sentido amargo de fracasso. Fui eu o autor da emenda que convocou a última Constituinte de 1988. Quando ela estava no final, consegui convencer o Sarney e o Saulo Ramos. Sim. E eles acabaram concordando que tinha que fazer a Constituinte. E eu sustentei e defendi que ela tinha que aproveitar o Congresso Nacional para não haver mais despesa, não precisar ter um outro Congresso paralelo e tal. E me arrependo até hoje. Lamentavelmente, você não pode pôr raposa para cuidar de galinheiro. Você não pode pôr os deputados e senadores que estão lá, que constituem o establishment que a gente quer mudar, coloca eles mesmos para fazerem a Constituição. Ora, fizeram a Constituição em seu benefício. E assim os grupos econômicos também. E eu me penitencio desse erro. E eu só queria que Deus me desse saúde para assistir o momento em que essa Constituição será feita por um colégio de notáveis, ou por gente completamente fora da classe política. E que não fosse disputar a eleição. Exato. Políticos somos todos nós, mas os políticos profissionais aqui no país. É verdade, é evidente que não, a generalização é perigosa. Há muita gente boa, muita gente honesta, mas a grande maioria é decepcionante. Heraldo, gostaria de ouvi-lo, você como advogado também, jornalista, enfim, Constituinte exclusiva, plebiscito, referendo, enfim. Não, primeiramente cumprimentá-lo, professor Francisco Lascala, pelo programa, Jornal em Foque, cumprimentar também o deputado, sempre deputado Gastone Rigg. Muito obrigado, Heraldo. E eu gostaria de dirigir um questionamento ao deputado, porque, na verdade, esse grito das ruas e
entorpecimento aí das autoridades, eu vejo, não sei se o deputado tem o mesmo entendimento, resultado da degeneração dos nossos representantes políticos. Até alguns anos atrás se conversava mais, se discutia mais o país, as oposições dialogavam, se entendiam, e hoje nós estamos aí entregue a um partido que governa há quase 20 anos e não trouxe as reformas tão esperadas pela nação. Sobretudo depois da Carta Constituinte, como o senhor bem disse, que participou da sua elaboração e, mais do que isso, da convocação, né, para que tivéssemos aí uma carta de princípios, uma carta republicana que atendesse efetivamente a nossa nação. E hoje nós vemos a presidente Dilma ir à televisão dizer que convoca, né, uma constituinte sem usurpando dos poderes do Congresso Nacional. E nem pode fazer isso. Isso tem que ser uma emenda constitucional. Agora, é claro que esses juristas, o Gilmar Mendes, olha, o Gilmar foi um dos que sustentou a reforma constituinte, a reforma da Constituição, através de uma constituinte. Olha, não é possível no mundo moderno termos contratos ou cláusulas pétreas. A humanidade está sofrendo violentas transformações permanentes, tecnológicas, científicas. Olha, até em termos de idade, os homens antigamente não ultrapassavam os 50 anos. Hoje nós estamos vivendo até 90, 100 anos, o que essas diferenças impedem que haja coisas estanques, definitivas. É preciso ir modificando-as paulatinamente para acompanhar a evolução. E isso é que foi o grande defeito. A humanidade caminhou rapidamente pelas raias científicas, culturais, de pesquisa, etc., e ficou estagnada politicamente e socialmente. Daí aparecem os preconceitos, essas coisas todas. Entra a homossexualidade nessa grande discussão. Ora, a homossexualidade é um problema que não tem nada a ver com o político imediato. Ele é consequência, a homofobia é consequência do sistema que vivemos. Mas não é ela que dá causa ao sistema. Então, aqui se inverte, mas vem o sujeito com a bandeira. Que era o sistema é errado e vem ocasionar homofobia, vem o sujeito que quer combater a homofobia e pede que seja introduzido nesse sistema viciado dispositivos que impeçam a homofobia. É claro que isso é um paradoxo. E dentro do que o senhor falou, deputado, existe uma lição de direito, né, de que o legislador do presente não pode criar dificuldades para o legislador do futuro. Mas você disse antes, eu até ia abordar nisso, depois me perdi. Você disse uma coisa muito importante, que os políticos deixaram deteriorar. Não, maliciosamente, eles votaram aquela Constituição, que, aliás, teve também um fator histórico na última Constituinte, porque a queda do Muro de Berlim se deu um ano depois. Tivesse a Constituição sido feita depois da queda do muro, ela não sofreria o grande embate que a gente percebe na Constituição, esses elementos paradoxais, que é a luta entre o capitalismo, a livre empresa e o socialismo. Quer dizer, nessas questões, então ficou um jacatico a Constituição, né? Uma mistura de jacaré com tico-tico, né? Mas vamos ver se o governo acorda e percebe que o que está nas ruas não é apenas um reclamo, é muito mais. É o rastilho de pólvora que não vai se apagar e que acaba chegando a uma explosão. E isso é perigoso, porque todas as revoluções sanguinolentas através da história da humanidade deram sempre em desgraça. Dizia até um dos nossos chargistas, humoristas, que quando alguém quiser que as coisas permaneçam como estão,
É simples, é só fazer uma revolução. Faz uma revolução, exatamente. Porque todas as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Soviética, todas elas deram em água de bacalhau depois. A Revolução Francesa, Liberté, Igualité, Fraternité, de repente dá em Napoleão. E assim todas. Um mata o outro mata um e vira... O mundo tem que caminhar através de transformações contínuas. Quer dizer, o mundo, a natureza, ela é darwinista. Darwin diz bem, é preciso que haja uma transformação, que os organismos, tanto pessoais quanto sociais e políticos, sejam colocados par e passo com a evolução intelectual, mental e psicológica dos povos. Não é possível haver... E, sobretudo, nesta época, que é a era do conhecimento, deputado. Claro, aí é que é o problema. Sobretudo nessa época. Né? Aí é que é o problema. E eu quero só mais uma vez deixar aqui expresso o seguinte, seriamente preocupado. Porque a última medida do governo, de que reuniu os ministérios, como ele não sabia antes, um governo que cria 39 ministérios, sabe, é tudo uma brincadeira, dá 30 bilhões para estádios. Aí, veja, deputado, e a presidente Dilma ontem questionada se, inclusive essa reunião com os 30, convocou os 39 ministros e disse, em uma entrevista, que o padrão não é o padrão FIFA, o padrão é o padrão Felipão. O padrão do governo vai ser o padrão Felipão. Ou seja, mas de qualquer forma fica aí a advertência do deputado Gastone Righi a respeito de todo esse movimento, desse rastilho de pólvora que começa a incendiar todo o país. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Nesta quarta, dia de São Tomé, suas dúvidas o levaram ao encontro de Jesus. Tomé, o mais cético dos apóstolos, um discípulo que precisou ver Jesus para acreditar em sua ressurreição. Por favor, mande-me um sinal. Mande-me um sinal. Nesta quarta, 4 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta terça-feira, dia 2 de julho. São 8 horas e 29 minutos e nós estamos recebendo com muito prazer o ex-deputado federal, advogado Gastone Righi e o colega jornalista e também advogado Heraldo José dos Santos. Paula, temos uma pergunta de um internauta, não é isso? Isso, é da Lisete, ela é daqui de Santos. Ela faz a seguinte pergunta para o doutor Gastone. Como o senhor avalia a eventual candidatura do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa,
à presidência da República no ano que vem. Aliás, as pesquisas, me permita, deputado, as pesquisas já indicam, o nome dele começa a aparecer na pesquisa do Datafolha com 15% das intenções de voto. Mas é claro, porque a verdade é a seguinte, foi até agora a única autoridade a condenar publicamente, condenar efetivamente a corrupção e os poderosos. Foi o único a criticar a próprio Poder Judiciário. Sim. Seus próprios colegas. Olha... Criticou o Congresso, disse que o Congresso era ineficiente. Então, é a única pessoa que, de evidência, é claro, que tem os meios de comunicação, porque qualquer um de nós dizer isso, é um pingo d'água, ninguém vai reparar. Mas um presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo e fazendo, além de que ele é uma figura exótica, né? Um negro no meio de um país onde os negros têm muita dificuldade, eles vieram negros escravos, né? Ora, isso é surpreendente e é magnífico para todos nós, né? Mas eu acho que a escolha dele não seria nunca muito boa. Para participar da uma Constituinte, muito bem. Sim. Mas você pensar alguém por seu radicalismo ou por uma posição isolada de firmeza, de correspondência à vontade política do povo, está errado. É preciso encontrarmos os canais competentes e normais. Uhum. Não se faz democracia sem partidos políticos. Nós temos que ter partidos políticos. O que não podemos ter, como eu disse, 50 partidos. Mas ele defende candidatura avulsa, inclusive. Sim, mas a verdade é que para uma Constituinte é preciso que haja até mesmo candidaturas avulsas. Para uma Constituinte, mas não para presidente da República. Não, não pode. O sistema depois não pode ficar sujeito a candidaturas avulsas, porque aí os aventureiros aparecerão. Todo Adolf Hitler da vida, todo Mussolini, todo maluco que aparecer aí, não é? Com candidatura avulsa. Nós precisamos de um partido sério. Quer dizer, quando se leva um palhaço para o Congresso, o partido é o partido que o levou, permitiu a sua candidatura. Portanto, nós precisamos ter partidos sérios. É preciso ter barreira também para partidos. Não é possível que o partido que represente 0,1% tenha representação no Congresso. Deputado, eu gostaria de voltar à questão da Constituição, que o senhor já mencionou. Por exemplo, fala-se muito na modificação da Constituição, mas é uma Constituição recente, uma Constituição jovem, de 25 anos. E, no meu entendimento, o que realmente não foram efetivados, os direitos sociais consagrados. Nós tivemos aí essas manifestações, estão tendo essas manifestações. O mote inicial foi o transporte público. O transporte público deveria, sim, assim como a saúde e a educação, ser um direito efetivado pela nação, pelos estados, pelos municípios, né? Por toda a União. O senhor não vê dessa forma também, deputado? Aí é que surge um grande problema. Por que a gente está precisando um novo pacto social? Eu nem falo que é a reforma constitucional. Um novo pacto social. Porque o que é a Constituição? É um contrato que todos nós vamos aderir de forma a perdermos alguns direitos individuais e a criarmos alguns deveres para podermos viver em conjunto e termos a vantagem deste conjunto. Olha, esse pacto social ficou viciado. E por que viciado? Porque havia correntes ideológicas e as correntes ideológicas, ao se confrontarem, elas cederam. Então, a Constituição não reflete nenhum nem outro lado e, muitas vezes, reflete erroneamente. Por exemplo, não tem pena de morte no país. Não tem prisão perpétua no país. Muito bem. Mas aí chega pior. A pena máxima no país é 30 anos. Olha, você imagine que um homem de 17, 18 anos, 19 anos, 20 anos, mate aí 10, 12 pessoas, como tem acontecido. Sim. Um serial killer, ele poderia, em tese, ficar 30 anos preso. Não fica, não, porque aí vem essa turminha dos direitos humanos, né,
que são direitos que deviam se endereçar aos humanos e não aos animais, às bestas criminosas, vem aí e diz, não, com 1/6 da pena, o criminoso já pode sair. Olha, e além de mais, mesmo sem esse 1/6, ele pode visitar a mamãezinha dele no Dia das Mães, ele vai visitar a família dele no Natal, livre, solto. É um negócio de louco. Deputado, aquele casal que foi assassinado, o casal Richthofen, os irmãos que já estão na rua. Não, você veja, agora um menino... Os irmãos Cravins. Agora um ladrão que roubou lá uma pobre casa de bolivianos, esses semi-escravos bolivianos que tem em São Paulo, invadiu, tomou todo o dinheiro, a criancinha foi tirar no cofre as moedas dela para dar para o bandido. Uma barbaridade. Uma criança de 5 anos, implorando que não matasse. Você vai dar um tiro na cabeça da criança, no colo da mãe. Mas por que é que nós vamos ficar que ponto chegamos, com pena desse delinquente? Quer recuperar o delinquente? Mas nós não temos nem como abrigar as crianças abandonadas. Nós podemos... E para que eu me interesso em recuperar uma besta humana dessas? Para quê? Vou recuperá-lo, gastar aquilo que eu podia investir em crianças pobres, abandonadas, etc., e melhorar essa face do Brasil. Mas então isso está na Constituição. Mas está na Constituição, estão na Constituição muitas coisas. Na hora da saúde, a obrigação é do Estado, por exemplo. Então, os socialistas puxaram isso, a obrigação do Estado, é dever do Estado. Educação é dever do Estado. É uma burrice, porque o socialista estava fazendo contra o próprio Estado. Ao jogar a responsabilidade disso tudo no Estado, ele está estrangulando o Estado. A educação devia ser responsabilidade de todo mundo, a saúde também. Sim. Agora, você falou em transporte. Se há uma área que é absolutamente essencial para com que o poder público tenha controle, porque essa é a área do deslocamento, é a área pela qual você consegue fazer as cidades, principalmente, e a nação se movimentar. É o trânsito e o transporte. Sim. O transporte, veja bem, o Estado precisa estar muito presente, porque inclusive o transporte de mercadorias. É fundamental, porque nós estamos nos estrangulando. Estamos vivendo aí a invenção do carro tão aplaudida. Não, só veja o problema que o Porto de Santos enfrenta, a questão da logística. Os caminhões são verdadeiros silos ambulantes, então, rodando pelo país, milhares de quilômetros. Mas, curiosamente, o Estado não entra para resolver isso. Isso aí não resolve. Eu fico surpreendido, mas não resolve por quê? Porque a Codesp, que devia estar resolvendo coisas, é, na verdade, uma moeda política de troca, de compra e venda. Vem para cá o sujeito que é lá do Pará, sei lá, do Ceará. Mas o transporte, eu volto a insistir, deputado, o senhor não acha que o transporte deve ter esse mesmo tratamento da saúde e da educação? Não, por quê? Eu acho mais. Eu acho que o transporte, sim. Transporte de passageiros que movimenta a indústria, o comércio, tudo. Não, mas principalmente nas cidades, o transporte, o deslocamento tem que ser obrigação do Estado. Porque senão ele vai se confrontar com um outro, com o estrangulamento, com o congestionamento. Ora, o congestionamento para a cidade. Então, essa é uma atividade típica, assim, tipo bombeiro e tal, Exato. que tem prioridade que ser do absoluta. Estado. Porque, na verdade, hoje, as instituições governamentais trabalham para possibilitar o lucro da empresa pública, da empresa privada, melhor dizendo. Quer dizer, o transporte não tem que dar lucro, ele tem que pagar o custo. Mas hoje todas as prefeituras e o Estado promovem as concessões do transporte público para quê? Qual é a finalidade? Enriquecer mais ainda o empresário. Tinha que ser efetivamente uma atuação de Estado. Aí nós teríamos menos problemas nessa área, eu acho que sim. Você já imaginou, Heraldo, uma coisa? Como é que é possível que o transporte de um operário dentro de uma cidade, tipo Santos e tal, custe 1/3 do seu salário? Dentro da cidade.
Porque ele vai custar R$6 por dia se ele não for comer em casa, porque senão vai custar 12, não é? E isso significa 1/3 do salário mínimo. Mas onde se viu isto? Isso é tão alucinante e é mais um reforço ao seu raciocínio, porque não é possível que o transporte, que é absolutamente imprescindível, seja para ir à escola, seja para ir ao trabalho, seja para ir às compras, para tudo, até para ir para o trabalho, que isto esteja em mãos de empresários que objetivem o lucro. Não sou nada contra o lucro, não. Mas nessa coisa não pode ter o lucro. Por exemplo, pode ter lucro no pronto-socorro de atendimento imediato? Não é possível. Uma prefeitura não pode ter lucro, um Estado não pode ter lucro. Vou ter um corpo de bombeiro para ter lucro? Salvar a vida nas praias para ter lucro? Exatamente. Claro que não. Polícia militar para ter lucro? Quer dizer, são coisas que não pode ter. O juiz de direito para ter lucro? Essas coisas são, na verdade, tarefas de Estado. É verdade. Só que está aí o transporte, você diz, mas põe o ônibus. E é um gargalo que não se resolve, deputado. Não se resolve. Mas também é falta de por quê? logística, é falta de armazenagem, Chico, é falta de pátio para caminhão, é falta de ônibus, tudo. Chico, tudo eu vou falta. fazer aqui uma afirmação, e eu não, já tenho idade para não temer mais represália de ninguém. Mas há duas coisas aqui que fomentam a corrupção das prefeituras: o lixo e o transporte coletivo. É aí que eles tiram o seu a sua semanada para inventar. Porque semanalmente esse dinheiro entra. Ninguém consegue medir nunca o volume de lixo que se recolhe e ninguém consegue nunca acompanhar a planilha dos transportes. É absolutamente impossível, porque o cara coloca lá pneu, blá, 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 blá. Como é que você consegue? O pneu, em média, tanto a mais, ele não roda aquela média, ele roda muito mais, entende? E assim por diante. Mas aquelas planilhas que eu já peguei algumas na mão, são absolutamente impossíveis, inadmissíveis. É muito corajosa a sua colocação, mas deputado. Eu lhe digo, é evidente que nem todos os prefeitos serão desonestos. Mas eu posso dizer a generalidade, a maioria mesmo. O grosso da corrupção do prefeito, ele toma no transporte coletivo e ele toma no lixo. É claro que em outros também, mas ressalvados políticos e prefeitos honestos, e conheci muitos, na realidade esse é o ponto. E é por isso que não muda. É por isso que até agora você nunca vê um incinerador de lixo, por exemplo. Como é que uma região como Santos vai depositar lixo em Mogi das Cruzes? Vai caminhar 100 e tantos quilômetros para descarregar num lixão, Sim. que é uma coisa contra o meio ambiente, né? Agressiva à vida em comum. Olha, é um absurdo isso, no entanto, se faz. Quando 9 prefeituras vai fazer uma usina incineradora de lixo. Também não se justifica, deputado, a questão do transporte, por exemplo, que é fator de integração de uma região metropolitana como a nossa, e nós não temos um transporte que integre todas as 9 cidades da nossa região. Que é incrível. Que é um absurdo. Quer dizer, Chico, tantos deixa eu só fazer aqui. Pois não. Rapidamente que eu vou chamar de intervalo. Eu tenho muita pena desse rapaz que assumiu agora a nossa prefeitura. Gosto muito dele, fui muito amigo do pai dele, mas na realidade ele vai passar por maus momentos. Está se fazendo o tal VLT. É uma incongruência. Ao invés de se projetar um transporte coletivo para a ilha, está se fazendo um ramal que atravessa a ilha no sentido contrário ao trânsito. O trânsito é da praia para a cidade, da cidade para a praia, e eu vou cortar esse trânsito no meio, numa avenida caolha, como a Francisco Glicério, que só tem um lado. E estabelecer linha troncal, quer dizer, os ônibus partindo daí. Já está congestionado, vai congestionar mais. E o mesmo que aconteceu, porque esquecemos que em Campinas aconteceu isso. Fizeram o VLT e está tudo lá. Abandonaram o VLT, evidente. Deputado, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Uma coisa que eu quero perguntar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta terça-feira, dia 2 de julho. Nós estamos recebendo hoje o ex-deputado federal, advogado Gastone Rigg e o colega jornalista e também advogado Heraldo José dos Santos. E temos mais perguntas dos internautas, não é isso, Paulo? Isso, Chico, é o Marcos da Aparecida e o Júlio de São Vicente. Um de Santos e um de São Vicente. Então, vou fazer as duas perguntas numa só para o Gastone. Doutor Gastone, o que o senhor acha sobre a Comissão da Verdade, é a pergunta do Marcos da Aparecida daqui de Santos, e sobre a redução do número de parlamentares, é a pergunta do Júlio de São Vicente. Bom, rapidamente, a redução do número de parlamentares, eu não tenho dúvida nenhuma. Uma Câmara de Deputados com 513 deputados acaba não deliberando nada, porque ela não é só... porque se fosse só votação, na China eles têm lá um congresso de nacionalidade, são 2.000 e tantos, mas eles só se reúnem uma vez por ano para, sim ou não, em propostas que as comissões técnicas já aprovaram. Ou seja... Plebiscitário. Plebiscitário. Mas aqui, um Congresso Nacional, 513 deputados, é para não dar certo. Se fosse a metade, já estaria mais do que suficiente. A única coisa que é importante, isso é que é o mais escandaloso, não é nem um número, é a proporcionalidade da representação. Verdade. Você pega Roraima, um eleitor de Roraima vale mais do que 20 eleitores de São Paulo. Verdade. Porque Roraima elege 8 deputados federais com 300 mil eleitores, elege 8 deputados federais. São Paulo, com 20 e tantos milhões de eleitores, elege 70. A desproporção é brutal. Teria que ter 120 deputados em São Paulo. Se fôssemos aplicar, teria São Paulo, teria que ter 120 deputados. Bom, mas eu nem quero, reduza-se tudo à metade e estabeleça-se uma melhor percentagem de representação. Pelo sistema atual, deputado, tem deputado lá, então, que passa 4 anos, ele não vai nem à tribuna? Não, mas não vai à tribuna. 90% não vão. Aquilo que você lê, às vezes, que o Cheto falou, não falou, o chamado baixo clero lá? Aliás, havia uma pessoa que era um deputado gentilíssimo, que era tia. Se diz até que uma vez ele se levantou e o presidente olhou só, o deputado tia, por favor, fale. Todo mundo disse, não, é só para reclamar que está muito frio o ar-condicionado. Mas... a outra pergunta falava sobre a Comissão da Verdade. Heraldo, eu queria, sobre a Comissão da Verdade, dizer o seguinte. Houve uma anistia no país. Todos nós concordamos e acho que foi a melhor saída, porque evitou que os ódios se perpetuassem. Mas o que não é possível é que a gente continue sem saber a verdade. A verdade é importante, até pelo respeito aos mortos, à família dos mortos. Todo mundo tem o direito de prantear o seu morto. Não é possível
que Rubens Paiva tem assumido e eu não tenho o direito de querer saber. A família precisa saber por quê. Onde ele está, não importa. Não vai se punir ninguém. Nós já nos anistiamos. Aliás, hoje, quem daquele tempo estiver vivo já está morrendo. Não é preciso nem condená-lo. Mas é importante que se apure, até mesmo para com que sirva de lição na história. Nós precisamos ter história verdadeira do que aconteceu. E não podemos ficar nos enganando. A quem fere a Comissão da Verdade? Só pode ferir aqueles que estiveram errados. E se estiverem errados, vamos desvendar que erro é esse. Mas é isso o que eu penso. Geraldo. Não, eu também entendo dessa forma, que a comissão instalada ela tem que realmente buscar, identificar a origem de tudo isso que se praticou lá atrás, até para se dar uma resposta à população, à nação, e que sirva de exemplo, né? E que tenhamos isso como exemplo para que não se repita nunca mais. Deputado, eu queria aproveitar, já estamos nos encaminhando para o final do programa, conversar um pouco sobre política, sobre sucessão. O presidente Dilma registra uma queda de popularidade enorme em 3 semanas, continua favorita, 30% das intenções de voto, mas seguida de perto pela ex-senadora Marina Silva, com 23%, e também pelo senador Aécio Neves, do PSDB, com 17% das intenções de voto. Como é que o senhor está vendo a questão da sucessão presidencial? Há setores do PT que já falam no volta Lula em 2014. Como é que o senhor está acompanhando tudo isso, deputado? Vamos ter que cenário no ano que vem na sucessão presidencial? Bom, graças a Deus que, ou pelo menos graças aos fados, que eu não acredito chegarmos até a próxima eleição sem que alguma comoção interna mais séria aconteça. É muito tempo, são quase 2 anos. Sim. A nação não aguenta mais isto, não. Eu acho que até o final deste ano nós vamos ter uma alteração completa do quadro político nacional. Não sei o que pode acontecer, porque essa coisa ninguém pode ser pitonisa. Sim. Isso irrompe das ruas, isso vem misturado, é como mais ou menos um maremoto. As águas vêm e varrem, e a gente não sabe para onde vai. Acontece que você falou em alguns nomes, e é o que se tem falado, é o Aécio Neves, o candidato escondido que existe atrás disso se chama Lula. E ele agora se encolheu porque o negócio das ruas o pegou em voo marcado. Eles estavam voando diretamente para a imunidade ou a impunidade dos envolvidos no mensalão. E se houvesse essa impunidade, o Lula estava acreditando sair na crista da onda, com a queda da nossa presidente e com o fracasso das oposições, que não tem proposta. Você veja, contra a proposta do plebiscito, a proposta da oposição é o referendo. Quer dizer, é um negócio maluco, não é? Um negócio com nonsense. Então, penso que é preciso antes resolver a insatisfação popular que está nas ruas, para depois nós sabermos se vai ter eleição, quem vai ser candidato e qual a proposta que ele apresenta. Porque, diante da realidade que hoje vivemos, que começou há poucas semanas atrás, sim, com esses movimentos, o discurso dos políticos ou possíveis candidatos desapareceu, não tem mais nexo e ninguém tem proposta. Deputado, o senhor voltou a mencionar a voz das ruas, as manifestações, e o último grande protesto foi em relação ao impeachment do Collor, dos chamados caras pintadas. Eu recordo que o senhor era deputado federal à época e houve aquela votação em 92 do impeachment do ex-presidente Collor. E o senhor foi o único deputado que se absteve daquela votação. Hoje o senhor faria o mesmo? Qual a análise histórica que o senhor traça daquela situação toda? Faria em qualquer circunstância. Eu fui o presidente da comissão do impeachment. Fui eu quem presidiu a comissão. E, na realidade, não houve um processo. Eu, como presidente,
recebi apenas um ofício da presidência da Câmara para se formar a comissão e eleger presidente. A comissão foi formada, elegeram o presidente, eu mandei intimar o Collor para apresentar a defesa. No prazo da defesa ele apresentou, eu deferi algumas provas e indeferi outras, e no mesmo dia, na mesma noite, e de manhã cedo, entreguei ao relator, que era o Nelson Jobim. Despachei entregando a ele. E o Nelson Jobim me surpreendeu já em reunião, às 8h30 da manhã, e disse, não, já está feito o meu parecer, um parecer de 100 páginas. Eu disse, mas e como as provas que estão? Que tinha ofício a bancos, porque a grande acusação era um Fiat Elba comprado pela secretária do Collor e que teria sido dinheiro do PC Faria, o que também não significava nada. Bom, mas ele tinha direito a provas. Não, a comissão negou, porque a maioria era essa, e em 2 horas ele foi cassado, sem fazer prova de nada, sem eu ter sequer a representação inicial. Veja bem, um processo que não tem petição inicial, não tem a representação. Eu, como presidente, não podia votar, o meu voto era na presidência da comissão, seria abstenção. E quando eu fui para o plenário, eu não votei simplesmente, eu fiz uma sustentação de voto e disse que a mesma impossibilidade de julgar o Collor eu teria, porque antes de mais nada, eu sou um advogado. Eu, antes de mais nada, sou homem obediente às leis. E o direito de defesa, para mim, é sagrado. Tão sagrado quanto a vida humana. E ele não teve direito de defesa, não teve mesmo, não fez a defesa. Foi um homem julgado em 1 hora, em 1h30, não teve direito de defesa. Não pôde ouvir testemunha, não pôde fazer ofício, não pôde fazer perícia, nada. E, portanto, eu não tinha elementos para poder julgá-lo. E nenhum deputado ali tinha elementos para poder julgá-lo, porque tudo era na base do disque-disque, mas processo mesmo e provas não havia. E foi esse o voto que eu dei. Eu não me senti, e hoje faria a mesma coisa. Não importa que você diga, mas você não está sabendo que havia corrupção? Eu digo, espere um pouco. Você é advogado como eu. Uma coisa é a gente perceber ou achar que. Outra coisa é a gente definir dentro do processo. E falando nisso, deputado, agora para encerrar uma última pergunta, e o mensalão? Os mensaleiros vão ser condenados mesmo? Os embargos infringentes vão acabar? Serão trancafiados mesmo? Enfim. Bom, eu vou voltar à voz do povo. O povo é quem condena. O povo quer. E se o Supremo, se os Leviandrovski da vida continuarem insistindo em procrastinar e tornar a impunidade extensiva a esses corruptos confessos, evidentemente a rua vai envolvê-los. E eu não gostaria disso, não. Acredito que por isso é que o povo está dando destaque à candidatura do presidente Joaquim Barbosa. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Uma honra recebê-lo aqui no nosso Jornal em Foque. A honra é minha. E deixo desde já o convite para que o senhor retorne outras vezes. Muito obrigado. Tá certo, será muito bom para o nosso programa. Heraldo, muito obrigado pela sua participação. Colega jornalista Heraldo José dos Santos, o deputado Gastone Rigg, ambos advogados que abrilhantaram este programa. Senti-me honrado aqui de participar e desse até resgate histórico aqui com o ilustre deputado Gastone Rigg. Amanhã estaremos de volta às 8 da manhã, mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado a todos e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.